Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal das nossas aulas de ciências. Tudo certo? Estão conseguindo fazer as atividades? Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho? Agora tem assunto novo, hein, essa semana. Vamos lá. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as primeiras ideias evolucionistas. Por gentileza, abram o nosso livro na página 47. Dessa página, nós vamos seguir até a 56, tá bom? Então, conto com vocês, viu? Agora que nós já falamos, né, sobre a hereditariedade, sobre genes, cromossomos, sobre as ideias de Mendel, a genética após as ideias de Mendel. Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Agora, vamos falar sobre as primeiras ideias evolucionistas. Vocês vão observar esse quadro aí com várias borboletas, né? Todas diferentes. Reprodução da diversidade encontrada no grupo das borboletas e das mariposas. Em nosso planeta, encontramos uma grande diversidade de seres vivos, em praticamente todos os ambientes. Podemos encontrar organismos muito diferentes no mesmo ambiente, como a alga e um tubarão, assim como organismos semelhantes em locais diferentes, com pequenas variações em certas características, como podemos observar essa imagem, né, das borboletas e mariposas. As ideias evolucionistas buscam explicar o porquê das semelhanças e diferenças observadas nos seres vivos. A questão é: os organismos que viviam há milhões de anos no planeta são os mesmos de hoje? Como explicar a origem de certas características nos seres vivos, como a presença de asas? Você sabe quem foi Lamarck? E Darwin? Em que campo da ciência esses cientistas fizeram grandes contribuições? Então, essas e outras questões, né, nós conheceremos, nós teremos as respostas e faremos mais outras questões no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, vamos falar do fixismo e transformismo. Você já aprendeu que muitos seres vivos são compostos de apenas uma célula, como as bactérias e os protozoários, são chamados seres unicelulares, não é? Outros podem ser formados por trilhões de células, como os animais e as plantas. Esses são seres multicelulares, né, ou pluricelulares. Além do número de células, os organismos são diferentes em relação a uma série de outras características. Então, são várias diferenças. Eles podem ter variados formatos de corpo, hábitos de alimentação e reprodução. Podem ser sésseis ou se locomover de diversas formas. Vocês estão lembrados do que são, qual o significado da palavra sésseis, não é? Ele fica fixo, não se locomove. Além disso, os organismos podem ser encontrados em diferentes ambientes no planeta. Compare, por exemplo, a rã e a minhoca mostradas na figura. Olha aí. Fica evidente que esses dois animais têm características distintas, tanto na aparência como nos hábitos de vida. Observamos na natureza uma diversidade enorme de seres vivos. Bactérias, protozoários, fungos, algas, plantas e animais são os principais exemplos. Como todos esses seres vivos diferentes teriam se originado? Ao longo da história, muitos pesquisadores tentaram responder essa questão. No século XVIII, predominava a ideia de fixismo para explicar a biodiversidade. De acordo com esse pensamento, cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características. Essa teoria, portanto, não considerava que as espécies se transformassem. Então, seriam sempre as mesmas. Um dos pensadores que acreditavam nessa ideia era o sueco Carl von Linné, conhecido como Linneu, responsável por padronizar o nome científico das espécies e seu agrupamento em categorias hierárquicas: espécies, gêneros, famílias, ordens,
classes e reinos. Essa classificação que já vimos, né, na série anterior. Outro cientista fixista era o francês Georges Cuvier. Nós vimos essa classificação lá no 7º ano ainda, né? Que estudava os fósseis encontrados em diferentes camadas de sedimentos. No 6º ano, você estudou que fósseis são vestígios ou restos de organismos que existiram no passado e se formam em condições muito especiais. Para Cuvier, as espécies encontradas em sedimentos mais antigos e que não existem hoje tinham sido extintas por catástrofes naturais. Outros cientistas consideravam que os fósseis desafiavam a teoria do fixismo. Se as espécies não se modificam ao longo do tempo, qual é a relação entre as espécies atuais e as do passado? Por que tantas espécies surgiram e desapareceram? Nessa imagem tem a foto da escavação, né, no sítio arqueológico Grande Dolina, na Espanha, em 2017. Observe que camadas de sedimento, né, as mais profundas, se formaram antes e acabaram sendo recobertas por novas camadas ao longo de muitos anos. Vocês lembram do processo de formação de uma rocha sedimentar, não é? Que acontece ao longo de milhões de anos, é uma camada se sobrepondo à outra, e assim vai formando a rocha, né? Mas é uma coisa muito demorada. E é onde se encontra, né, nesse tipo de rocha que se encontram os fósseis, né? Com base nos fósseis e em outras evidências, alguns cientistas passaram a defender a ideia de que as espécies se transformam ao longo do tempo. Isso explicaria a diversidade das espécies e a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. Essa ideia ficou conhecida como transformismo ou transmutação das espécies. O geólogo escocês James Houghton, por exemplo, ele defendia a ideia de que, assim como as características físicas e químicas da Terra mudam ao longo do tempo, as espécies também se transformam. Essas mudanças seriam graduais, ou seja, ocorreriam aos poucos ao longo do tempo. Apesar de seus defensores não apresentarem nenhuma explicação satisfatória de como esse processo ocorreria, essa nova ideia se difundiu e influenciou o pensamento de muitos estudiosos, como Lamarck e Charles Darwin, que você vai conhecer melhor adiante. Vamos lá. A evolução, as ideias de Lamarck. Vamos lá. No início do século XIX, o naturalista Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, ou simplesmente Lamarck, sugeriu um mecanismo para explicar a transformação das espécies. Por suas ideias, ele foi considerado um importante evolucionista que se opõe às ideias fixistas de sua época. Nós vamos ver, né, gente, no decorrer da história, essas ideias, né? Vamos conhecer todas elas. A tese de Lamarck é expressa nos livros Filosofia Zoológica, publicado em 1809, e História Natural dos Animais Invertebrados, publicado em 2 volumes, de 1815 a 1822. O conjunto de ideias de Lamarck é conhecido como lamarckismo. Contrariando as ideias fixistas da época, o pesquisador francês defendia que os organismos atuais teriam surgido a partir de outros, mais simples, e teriam uma tendência a se transformar gradualmente em seres cada vez mais complexos. A origem dos seres mais simples era explicada pela teoria da geração espontânea, em que a vida surgiria a partir da matéria sem vida, como veremos no próximo capítulo. Para Lamarck, a evolução seria guiada, então, pela necessidade dos organismos, que teriam uma tendência natural de aumentar de complexidade. Essa tendência é uma das ideias centrais da teoria da evolução de Lamarck. Lamarck considerou a formação de tentáculos nos caracóis, por exemplo, como evidência desse processo. Ele acredita que os tentáculos teriam se desenvolvido porque os caracóis para que os caracóis pudessem detectar objetos a seu redor. Atualmente, Lamarck é mais conhecido pela elaboração de 2 leis que pretendiam explicar os mecanismos de transformação dos seres vivos: a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. Vale lembrar que, na época de Lamarck, era comum a crença nessas leis.
Olha aí o caracol e as projeções na cabeça, né, que são os tentáculos. E aqui a primeira página, né, da primeira edição da obra de Lamarck, em 1809. Continuando o texto, em seu livro, né, Lamarck defendeu que a modificação dos animais se dá pelo uso e pela falta de uso das estruturas, e chamou esse fenômeno de lei do uso e desuso. Assim, ele escreveu que o uso frequente e contínuo de um órgão fortalece e desenvolve essa estrutura gradualmente, enquanto a falta de uso ou desuso de uma estrutura faz com que ela se enfraqueça, perdendo aos poucos sua função, até desaparecer. Ou seja, de acordo com essa lei, um órgão desenvolve-se com o uso e atrofia-se quando não é usado. Veja essa ideia aplicada para explicar as características da boca de um tamanduá. Olha aí. A língua do animal teria se desenvolvido em resposta às suas necessidades alimentares e ao uso desse órgão. O tamanduá usa a língua para capturar e comer os insetos. Por outro lado, os dentes teriam desaparecido por falta de uso. Hoje sabemos que essa lei é apenas parcialmente correta, porque o ambiente só altera as características do organismo dentro de certos limites. Como vimos no capítulo anterior, esses limites são determinados pela constituição genética do organismo. Isso quer dizer, por exemplo, que um filhote de cão pode crescer mais se tiver acesso a uma boa alimentação do que se for subnutrido. Mas, mesmo com uma boa alimentação, um cão de raça pequena não vai ficar do tamanho de cães de raças maiores. Sobre a lei de herança das características adquiridas, Lamarck escreveu que as modificações que ocorrem em um organismo são preservadas nas gerações seguintes. Ou seja, ele, assim como muitos cientistas da época, acreditava que as características adquiridas do desenvolvimento pelo uso e da atrofia pelo desuso das estruturas, influenciadas pelo ambiente, seriam passadas para os descendentes durante a reprodução. Então, veja os filhotes de caracol da figura. Olha aí. De acordo com Lamarck, o desenvolvimento de tentáculos e a transmissão dessa estrutura para os filhotes seria um exemplo de herança das características adquiridas. Ao observar um caracol e seus filhotes, Lamarck diria que os ancestrais dos caracóis precisavam dos tentáculos para interagir com o ambiente. O uso dos tentáculos teria levado ao seu maior desenvolvimento ao longo da sua vida, né, ao longo da vida. A transmissão dessa característica adquirida para os descendentes teria resultado no que vemos hoje, caracóis com tentáculos desenvolvidos. Continuando, o conhecimento atual na área da genética invalida a lei da herança das características adquiridas. Sabemos que apenas os genes dos gametas e das células germinativas, né, aquelas que originam os gametas, são passados para os descendentes. Características que envolvem alterações nas células somáticas de um organismo não são transmitidas de uma geração para outra. Além disso, o uso e o desuso de órgãos e de outras estruturas não altera o DNA dos genes que serão transmitidos aos descendentes. Apenas as mutações causadas por radiações, certas substâncias químicas e outros fatores ambientais podem alterar o DNA. As mutações ocorrem ao acaso, quer dizer, elas não são dirigidas pelo ambiente. Em ambientes mais frios, por exemplo, a probabilidade de um indivíduo sofrer uma mutação que o torne mais adaptado ao frio é a mesma que a dele sofrer uma outra mutação que seja indiferente ou que o torne menos adaptado ao frio. Da mesma maneira, embora as radiações possam provocar mutações, essas mutações não causam necessariamente características que protegem o organismo das radiações. Continuando, nós falamos de ideias de Lamarck. Agora vamos falar das ideias de Darwin. O inglês Charles Darwin é conhecido como o pai da teoria da evolução. Mas, ao contrário do que se costuma pensar, em ciência, poucas descobertas são feitas por uma só pessoa e de uma hora para outra. Vamos ver a seguir o contexto que influenciou Darwin a desenvolver as principais ideias da teoria da evolução. As observações de Darwin.
Em 1831, o inglês Charles Darwin participou de uma expedição cuja missão inicial era explorar a costa da América do Sul e depois ir para a Nova Zelândia e para a Austrália. A viagem do navio HMS Beagle começou em 1831 e durou quase 5 anos. Olha aí a imagem, a gravura, né? Representando o navio. E aqui é Charles. Vamos lá. Na época dessa viagem, ainda era comum a ideia de fixicismo, que, como vimos, afirmava que as características de animais e plantas não eram alteradas ao longo do tempo. A existência de fósseis, como já foi mencionado, sugeria que organismos diferentes dos atuais tinham habitado a Terra no passado. Além disso, descobertas no campo da geologia começavam a revelar que o planeta Terra tinha passado por muitas transformações. Nós já sabemos disso, né? O planeta passou por uma série de transformações. E claro que ele não vai parar de passar, né? Darwin esteve no Brasil por 2 vezes, nos trajetos de ida e de volta de sua viagem. Passou por Fernando de Noronha, Salvador, Recife, Abrolhos e Rio de Janeiro. O naturalista ficou fascinado com a exuberância da floresta tropical, mas chocado com a presença dos africanos escravizados. Durante a expedição, Darwin coletou muitos fósseis, sobretudo na América do Sul. Na Argentina, encontrou fósseis de estranhos animais de grande porte, que ele não conseguiu classificar. Observe aí na figura abaixo, né? Alguns eram semelhantes aos tatus e outros pareciam com as preguiças. Darwin enviou os fósseis a especialistas em Londres, que identificaram semelhanças entre os fósseis coletados e os tatus e as preguiças atuais. Olha, aqui são reconstituições, né? Essa imagem não é real, é reconstituída. Aqui, um animal que lembra um tatu gigante e um animal que lembra a preguiça gigante. Observem aí, ó, o tatu e a preguiça, né? Tatu galinha e preguiça de coleira. A comparação entre os animais do passado e do presente levou Darwin a perguntar-se por que os fósseis dos animais gigantes haviam sido encontrados nos mesmos lugares onde hoje viviam animais semelhantes a eles, porém menores. A explicação podia estar, como Darwin depois concluiu, na transformação das espécies a partir de ancestrais comuns. Darwin observou também em sua viagem que o mesmo tipo de animal apresentava variações em suas características de acordo com a região onde era encontrado. Por exemplo, a ema, encontrada no norte da Patagônia, era um pouco diferente da ema do sul da Patagônia. A Patagônia está localizada ao sul do Chile e da Argentina. Darwin esteve também nas Ilhas Galápagos, um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico. Lá, ele observou vários animais que não existiam em outros lugares, como iguanas marinhos, tartarugas de grande porte e algumas espécies de aves que ficaram conhecidas como tentilhões de Darwin. Olha aí as ilhas, é uma ampliação das ilhas. Olha aí os animais, algumas espécies encontradas nas Ilhas Galápagos. Patola de pés azuis, esse aqui, ó, o pezinho bem azulzinho. Tartaruga gigante, iguana marinho e cacto. Durante a visita às ilhas, Darwin não deu muita atenção aos tentilhões, que se diferenciavam principalmente pelo tamanho e formato do bico. Olha aí o bico desse aqui grossinho, né, curto, e esse aqui fininho, compridinho. Ele só começou a dedicar mais atenção a esse tema quando retornou à Inglaterra. Consultando especialistas, descobriu que as aves que ele tinha observado, embora apresentassem semelhanças, pertenciam a espécies diferentes. Olha aí. Darwin notou que as diferentes espécies de tentilhões das Ilhas Galápagos eram muito parecidas com outra ave, que vivia no continente vizinho. O clima e outras condições ambientais no continente eram diferentes daquelas existentes nas ilhas. O naturalista supôs então que as espécies do arquipélago teriam se originado de espécies provenientes do continente, o que explicaria a semelhança entre elas.
Ao longo do tempo, essas espécies teriam se diversificado e se adaptado às condições do ambiente de cada ilha. Por exemplo, o formato do bico estaria adaptado ao tipo de alimentação disponível no local ocupado por elas. Os grandes questionamentos que surgiram então foram: por que nessas ilhas, que apresentavam solo e clima muito semelhantes, não existiam a mesma flora e a mesma fauna? Por que elas apresentavam flora e fauna mais parecidas com as existentes nas regiões continentais vizinhas do que entre si? Era difícil responder a essas e outras perguntas, como a semelhança entre fósseis de animais com outros atuais, com base no fixismo. No entanto, era possível respondê-las caso se admitisse que espécies semelhantes seriam descendentes de um ancestral, de uma espécie ancestral comum, existentes no passado, que passou por modificações ao longo do tempo. Com isso, ela teria se diferenciado e originado espécies diferentes. Essa é a ideia de descendência como modificação a partir de um ancestral comum, defendida por Darwin. Cães e lobos, por exemplo, são parecidos porque os antepassados dos lobos devem ter sofrido transformações ao longo do tempo, dando origem aos lobos e aos cães atuais. Em outras palavras, esses antepassados teriam evoluído e originado os cães e os lobos de hoje. Então, a partir de um único, não é? Ele teria surgido duas espécies diferentes, né? Os cães e os lobos. Certo, gente? Pessoal, agora nós vamos retornar, não é? Vamos fazer a nossa atividade, mas vamos só retornar o que a gente acabou de falar, né? Nós estamos falando sobre as ideias evolucionistas. Então, falamos sobre o fixismo, né? São as ideias que eram defendidas pelos cientistas. Fixismo e transformismo. Aí também falamos das ideias de Lamarck e das ideias de Darwin. Então, vamos lá para a nossa atividade. Vamos fazer uma atividade aí pelo nosso livro, de 1 a 3, da página 62. Nós vamos responder a primeira questão, certo? Enquanto as outras ficarão a cargo de vocês, tá bom? Vamos lá? Fósseis. Todo mundo já está careca de saber o que são fósseis, não são? Não é verdade? Fósseis são restos ou vestígios de organismos que viveram há milhões de anos e foram preservados em sedimentos. Aí vem a primeira pergunta. Por que a descoberta de fósseis de espécies que não existem mais, desafiou o fixismo? E a letra B, qual é a importância dos fósseis para o estudo da evolução? Então, vocês têm que lembrar o que era que o fixismo defendia, não é? Para poder entender. Por que a descoberta de fósseis, de espécies que não existem mais, desafiou o fixismo? A existência de fósseis sugeria que organismos diferentes dos atuais tinham habitado a Terra no passado. E o fixismo defendia justamente o contrário, né? Que eles não mudariam, eram os mesmos. A letra B, qual é a importância dos fósseis para o estudo da evolução? Então, gente, conhecendo os fósseis, né, desses organismos que não existem mais, é muito importante, né, para conhecer a história da evolução. Então, qual a importância deles? A partir da observação dos fósseis, foi possível relacionar animais que já são extintos, né, animais já extintos, com animais que ainda existem hoje, evidenciando que as espécies mudaram ao longo da história da Terra. Aí vem a segunda, qual a contribuição de Lamarck, né, para a teoria da evolução atual? É com vocês. E a segunda, né, é a lei de transmissão de características, também falando sobre Lamarck. Então, fique à vontade, responda, um bom trabalho. E assim que tiver tudo pronto, envie para o seu professor. Lembre que você vai tirar as dúvidas com ele, certo? Das outras questões. Então, até a próxima aula, né? Já já a gente se encontra novamente. Tchau!